Muito bem, minha gente. Estamos de volta aqui com vocês para darmos prosseguimento aos nossos estudos das lições bíblicas dominicais. E neste último trimestre estaremos estudando sobre o apóstolo Paulo. Nestas lições, nós discorreremos sobre a vida de Paulo, bem como o seu ministério apostólico. Ele que foi denominado de o apóstolo dos gentios. E foi ele quem o Senhor levantou na estrada de Damasco para ser o maior de todos os apóstolos. E a nossa lição de hoje é a lição número 3, lição de 17 de outubro do ano de 2021. E a nossa temática fala sobre a conversão de Saulo de Tarso. Veremos no transcurso, no desenvolvimento desta lição, que Saulo foi o seu nome primitivo antes da sua conversão ao Evangelho de Cristo. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente da Convenção Internacional é o pastor José Antônio de Castro. Nossa igreja local situa-se à Rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Situa-se no antigo salão de festas, salão de eventos, Requinte Festas. O texto áureo desta lição fundamenta-se no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos 3 e 4. Assim dizem: E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diremos, na verdade prática, que o arrependimento dos pecados e a fé em Cristo Jesus são instrumentos que levam à verdadeira conversão, cujo resultado é a transformação da mente, da vontade e da ação humana. Ainda no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nós teremos a nossa leitura bíblica em classe como o nosso texto de referência. E falaremos a partir do primeiro versículo, que assim diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo dava vazão às suas perseguições abominosas, cada vez mais, com maior intensidade. O zelo religioso de Saulo levou-o ao extremo do radicalismo. Como um cavalo de guerra,
Saulo bufava ameaças de mortes contra os cristãos. Seu hálito cheirava a ódio e ele respirava brutalidade. Ele mesmo reconheceu os seus erros diante do rei Agripa por ocasião da sua defesa, agora como cristão. Seu gosto por sangue de pessoas inocentes tornava-o num monstruoso perseguidor dos cristãos, pois espalhava matança e terror em nome da religiosidade. Para dar eficácia à sua perseguição, dirigiu-se ao sumo sacerdote para obter documentos oficiais autorizando-o a perseguir os cristãos. A carta dar-lhe-ia poderes para sair da capital Jerusalém e perseguir também pelas cidades circunvizinhas. Sua sede sanguinária dava-lhe energia física e determinação. Saulo perseguia suas vítimas até a morte. Ele mesmo escreveu: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Atos capítulo 22, versículo 4. E dando prosseguimento ao nosso texto de leitura em classe, no versículo 2, Lucas assim escreveu: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns destes caminhos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. De acordo com o ponto de vista dos judeus, os cristãos eram professos de uma seita herética, pois se opunha às doutrinas do judaísmo. E isso era considerado não somente um crime religioso, mas também civil, possível, portanto, da pena de morte. Provavelmente, grande número de cristãos haviam fugido da perseguição de Jerusalém, grande perseguição que havia contra os cristãos em Jerusalém, e muitos fugiram para a cidade de Damasco. E Saulo pediu cartas ao sumo sacerdote a fim de que os conduzisse presos de retorno a Jerusalém. Saulo confessou que a sua autonomia para a tomada de decisões contra os inocentes cristãos fora-lhe outorgada pelos principais líderes religiosos de Jerusalém. No capítulo 26 de Atos, versículo 10, ele disse: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam,
eu dava o meu voto contra eles. Suas cartas de autorização eram documentos oficiais expedidos pelo Sinédrio Central, e isso dava-lhe poder para executar suas atividades persecutórias sem nenhuma interferência dos líderes das sinagogas. Ninguém poderia detê-lo. Damasco era, na ocasião, a capital da Síria e distava cerca de 240 quilômetros de Jerusalém. E no texto do versículo número 3, diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Um fenômeno sobrenatural que não tem explicação no mundo racional. Ocorreu de súbito, como um lampejo de faísca elétrica, conforme o próprio Paulo relatou. Capítulo 22, versículo 6. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E no versículo 4 do nosso texto de referência diz: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Submetendo-se à voz do Senhor, subentende-se que Saulo teria recebido de forma visual a presença do Senhor glorificado. Paulo asseverou ter visto Jesus e que aquela visão o qualificava para o exercício do apostolado, conforme exigência lavrada no livro de Atos, capítulo 1, versículo 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. E no versículo 5 do nosso texto de referência, está escrito: E disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo converteu-se no instante em que se rendeu ao Senhor, a quem ele perseguia com tanta fúria. Ele percebeu visivelmente o Cristo ressurreto, a quem entregou toda a sua vida a partir de então. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, disse-lhe a voz. Essa expressão tem origem na observação de quão obstinado podem ser os bois ao serem atrelados ao arado, os quais, quando irritados, escoiceiem
contra o ferrão. Uma vara de ferro aguçada em uma das pontas, usada para impelir o animal à frente, puxando o arado. Associando esse provérbio à situação de Saulo, seria inútil querer lutar contra um poder bem superior a ele. Tal atitude, além de infrutífera, seria terrivelmente absurda, porque tal ação contribuiria para ferir ainda mais aquele que se deixa levar por ela, tais como as pernas dos bois eram feridas pelos ferrões, pois as pontas aguçadas dos aguilhões que escoiceavam feriam-nos profundamente. Perseguindo os cristãos, Saulo perseguia o próprio Cristo. E dessa forma, escoiceava contra a autoridade divina e, por causa da sua teimosia, somente conseguia provocar maior dano a si mesmo. E no versículo 6, dando continuidade ao texto, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. A partir desse ponto, Saulo começou a receber ordenações de Cristo, a quem somente agora deixara de perseguir. Ananias seria um agente humano de Deus que seria usado como instrumento para a complementação da grande obra que ele, através do Espírito Santo, já havia começado na vida de Saulo. Saulo pôde compreender perfeitamente a vontade soberana do Senhor, bem como o que ele esperava dele. Saulo rendeu-se imediatamente ao chamado de Cristo e ele reconhecera a veracidade daquela visão que de tanto resplendor deixou completamente cego. O orgulho do grande e respeitado líder fariseu agora se tornara em pó, bem como a fúria do leão foi transformada na brandura de um cordeiro. Cristo começou a nascer no interior de Saulo. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 16, ele disse: revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Um novo homem foi gerado. Ainda, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado em Cristo. E vivo, não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Versículo 7, capítulo 9. Nosso texto bíblico de leitura em classe. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Os companheiros de Saulo que iam com ele, que também estavam comissionados pelo Sinédrio de Jerusalém para que cooperassem com Saulo e seus propósitos assassinos, também haviam sido fortemente afetados pelo resplendor da luz que descera do céu. Eles ficaram aterrorizados porque ouviram a voz, mas não viram ninguém. Isso prova a evidência objetiva daquela visão. Não era uma mera experiência psicológica carregada de subjetivismo por parte de Saulo, mas algo concreto e real. Deus havia concedido aquela visão a Saulo de Tarso, e isso foi confirmado também pela presença daqueles homens que o acompanhavam, pois eram eles também opositores do cristianismo e não se simpatizavam nem um pouco com o Jesus do cristianismo. E no versículo 8, lemos o seguinte: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E, como eu não via por causa do resplendor daquela luz, escreveu Paulo, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Ele disse no capítulo 22, versículo 11, Saulo teve a sua visão profundamente afetada pela luminosidade da presença do Senhor. Pouco tempo antes, vinha ele caminhando pela estrada de Damasco, com a mente carregada de ódio contra os cristãos, mas dotado de excelente visão física. Viu uma grande luz, caiu por terra e precisou ser conduzido pela mão, tal qual um cego de nascença. Algo tremendamente sobrenatural havia lhe acontecido. Não se tratou de nenhuma mera alucinação dos sentidos. É isso que Deus faz. Ele humilha os arrogantes e os coloca em conformidade com a sua soberana vontade. De severo opositor da fé cristã, Saulo transformou-se num dos maiores campeões da fé. Deus usa de meios estranhos.
para que a mensagem da graça seja levada ao conhecimento do mundo inteiro. Deus é um Deus teísta, ou seja, Ele cuida do ser humano, porquanto se faz presente na criação, pois Ele guia e conduz os homens, pois é um Deus teísta. Ele se mantém presente e ativo entre os homens. A visão que Saulo teve mudou todo o curso da história humana, tendo afetado os destinos de milhões de criaturas humanas. Capítulo 9, versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Saulo havia encontrado-se face a face com o Messias e pôde perceber o horror da vida em que vivera ocupado até então. Esses 3 dias, ele aproveitou para descansar, para meditar, refletir e orar. A grande reorientação da sua vida teve um novo início. Foi necessário aquilo tudo para que um novo expoente do cristianismo ressurgisse. E como objetivos geral e específicos desta terceira lição, nós evidenciamos os seguintes: declarar que é a salvação em Cristo, oferecida pela graça mediante a fé, através do arrependimento. Explanar que a conversão de Saulo foi um ato da graça divina. Relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da salvação e evidenciar 3 faculdades interiores que sofrem transformações a partir da conversão. E na introdução, nós veremos que a conversão de Saulo ao cristianismo foi um dos mais importantes fatos já ocorridos na história da humanidade. Ele veio a ser o mais célebre defensor da doutrina cristã. E nesta terceira lição, estudaremos como Saulo precisou passar por um processo de mudança radical, o que modificou a sua maneira de pensar acerca do Senhor Jesus. Quando ele ia pelo caminho em direção a Damasco, de forma sobrenatural, o Senhor Jesus chamou-o à razão e entendimento. E uma impactante experiência sobrenatural foi o suficiente para que ele mudasse de atitude. Por um lado, o próprio Cristo tomou uma iniciativa que, em contrapartida, Saulo respondeu com arrependimento e fé. E no primeiro tópico desta lição, trataremos do título Conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Esse tópico, ele é dividido em 3 outras seções, e a primeira subdivisão tem por título
a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Vimos na leitura bíblica em classe a impactante narrativa sobre a experiência sobrenatural de Saulo quando ia no caminho para Damasco. Ele foi surpreendido por um forte clarão que desceu do céu. Um resplendor mais intenso que a luz do sol ao meio-dia. O maior perseguidor dos cristãos não se suportou sobre os seus próprios joelhos e caiu por terra, perdendo a visão física. Saulo nunca quis ouvir os argumentos racionais acerca de Jesus, o Messias que havia sido crucificado. Uma luz ofuscou-lhe a visão e ele pôde ouvir a voz do Senhor, a quem ele tanto perseguia. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 4. Sua viagem até Damasco havia sido proposital, pois o seu objetivo era aniquilar todos os cristãos da face da terra. Sua experiência sobrenatural serviu-lhe de barreira e ele não teve como entregar as cartas que o autorizava a realizar o que havia proposto em seu coração. Ele mesmo deu testemunho da sua conversão e o perseguidor encontrou-se literalmente com o Senhor a quem tanto perseguia. E o Jesus ressurreto despojou do seu ego contaminado pela arrogância. Compreendeu então quem era o verdadeiro Jesus que ele perseguia e o porquê da sua obra redentora na cruz do Calvário. E na segunda subdivisão deste primeiro tópico, falaremos sobre a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente tomou Saulo de surpresa quando ele ia a caminho em direção à capital Damasco. Havia em Jerusalém uma grande perseguição contra os cristãos da igreja primitiva e, totalmente convencido desse ato irracional, Saulo solicitou cartas de autorização às autoridades eclesiásticas a fim de levar a cabo sua perseguição aos cristãos, já que era bem relacionado com a casa sacerdotal. Ele usaria o mesmo rigor que agia contra os perseguidos de Jerusalém e consentiria na morte, se possível, de todos os cristãos que haviam fugido para Damasco. Saulo era um homem determinado, mas de coração duro. Foi preciso que o próprio Senhor Jesus tomasse a iniciativa de sacudi-lo a ponto de mexer com a sua estrutura física, psicológica e espiritual.
E na terceira subdivisão deste primeiro item, o título é A Graça Salvadora se manifestou a Saulo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. E o mesmo Paulo agora escreveu a Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. O ponto de partida de experiência para a salvação em Cristo é a graça de Deus estendida a todos os homens. A graça é um dom de Deus, o favor imerecido, em que a justiça foi satisfeita na morte expiatória de Cristo Jesus. Todo mérito é tão somente de Cristo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Também escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. A graça foi outorgada por Deus àqueles que estavam debaixo da ira divina. A conversão de Saulo foi muito mais do que um convencimento intelectual a respeito de Jesus. O Espírito de Deus completou a obra regeneradora na vida de Saulo, levando-o a se arrepender e confessar sua fé em Cristo Jesus. E no item número 2, a temática é Saulo e a doutrina bíblica. Na primeira subdivisão deste segundo item, discorreremos sobre a conversão de Saulo, que começou pelo arrependimento. O verbete conversão, no original grego, tem o sentido de pensar de maneira diferente, sentir remorso. Trata-se de uma disposição interior voltada para mudanças comportamentais. Arrependimento, segundo a ideia expressa no Novo Testamento, traz a ideia de sentimento de tristeza em razão dos próprios pecados. Por isso, o arrependimento e a vontade de corrigir a direção da rota. É a transformação da mente que induz a pessoa à correção do caráter e da conduta moral. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 19. Arrependimento fala de contrição do coração e da vontade da mudança de atitude quanto ao procedimento da vida cotidiana.
Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 10. A regeneração através do arrependimento é obra produzida pela ação do Espírito Santo. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. A conversão é uma parte do processo de salvação do homem pecador, pois ele assinala o início do despojar-se da velha natureza humana. Paulo ainda escreveu que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22. A conversão aponta para o revestimento da nova natureza humana. Paulo ainda disse: e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 24. Subdivisão número 2 do segundo item. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Vimos que a luminosidade do resplendor do céu cegou-lhe a visão carnal, mas abriu-lhe os olhos da fé para que pudesse enxergar o Cristo ressurreto, ampliando-lhe a visão espiritual para que pudesse ter entendimento e recebê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural fez-lhe indagar ao próprio Cristo qual deveria ser a sua atitude dali para frente. Da vontade centralizada no seu ego, Saulo mostrou-se agora resignado à vontade soberana de Cristo Jesus. E no subitem número 3, a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O impacto da luz resplandecente sobre os olhos de Saulo impactou-o de maneira sobrenatural, transformando-lhe a mente e o levando ao reconhecimento de Cristo como o Messias prometido, a quem outrora ele tanto combatera, mas que agora o regenera e o transforma no apóstolo dos gentios. E por derradeiro de todos, escreveu Paulo, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno
de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Epístola 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 8 a 10. A verdadeira conversão tem origem na tristeza para com o pecado e o reconhecimento pessoal de que a pessoa precisa retornar ao ponto de origem e dar meia volta para Deus. Essa mudança tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo que age no coração e na mente do pecador. A conversão é uma manifestação externa da regeneração como obra operada pelo Espírito Santo no interior do ser humano, o que implica em mudança de pensamento, vontade e ação. Mudança que altera todo o curso da história de vida do homem outrora pecador. E no item número 3, a temática é as 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. A primeira subdivisão deste item fala da faculdade intelectual. Nesse campo da alma humana, a mudança de pensamento e reconhecimento da condição pecaminosa que precisa de regeneração. Isso significa reconhecer o próprio pecado. Por isso, disse Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 20, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E na segunda subdivisão, falaremos sobre a faculdade das emoções. O homem experimenta uma mudança radical de sentimentos em sua vida interior, onde se manifesta a tristeza pelos pecados contra um Deus santo e justo e que por isso não se coaduna com o pecado. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, lemos o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E o salmista Davi também expressou profunda tristeza pelos seus pecados. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo número 51, verso 1. E por último, a faculdade da vontade. Quando o ser humano convence-se a respeito do seu pecado
e seu intelecto e sentimento, resta-lhe somente o pleno exercício da sua vontade. O homem regenerado por Deus, agora, pode pensar livremente, desejar e agir, fazendo o que deve ser feito para a glória de Deus. Ainda Paulo escrevendo: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Como imagem e semelhança de Deus, o homem é dotado de livre arbítrio e, por isso, tem o direito de livre escolha. Pode escolher livremente. Todavia, por infelicidade nossa, o ser humano distanciou-se da vontade de Deus por causa do pecado, que age como um muro de separação. Por isso, o Espírito Santo entra em ação e trabalha para convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo divinos, para então reunir sua vontade com a vontade de Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. E assim, meus caros, a conclusão que podemos tirar desta lição maravilhosa, que a conversão de Saulo foi sobrenaturalmente provocada pelo grande impacto da luz irradiante que ofuscou a visão física do maior do perseguidor dos cristãos. O que o levou a reconhecer que não podia continuar lutando contra o próprio Cristo que lhe aparecera naquela visão. A conversão da alma é uma obra divina operada na vida do ser humano, mediante o arrependimento pelos pecados e fé na salvação em Cristo Jesus. A soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade do homem, agora convertido em Cristo Jesus. O arrependimento e a fé são veículos que levam o homem pecador em busca do perdão em Cristo como o Salvador, aquele que nos redimiu pelo poder purificador do seu sangue. E no próximo domingo, dia 24 de outubro, aqui retornaremos para estudarmos a quarta lição desta série de estudos sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E no domingo próximo, estaremos discorrendo sobre a sua vocação
para o ministério de apóstolo. Até lá, bons estudos e que a graça e o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre.